Olá, meu nome é Hugo Pinto, sou Associate Partner da Deloitte no Telecoms Engineering Center of Excellence e venho falar-vos sobre a TMT Prediction 2023, The Battle for the Enterprise Edge. Porquê? Porque estamos a entrar numa era em que tudo está conectado. Os nossos computadores, câmaras de segurança, sensores e muitos mais dispositivos. E estes dispositivos geram volumes enormes de dados que aos dias de hoje têm que atravessar a internet e serem processados na cloud. A cloud, na realidade, está muito centralizada aos dias de hoje e é providenciada por algumas organizações e todos estes dados são processados de forma centralizada. Existe aqui um grande desafio. Esse desafio consiste no facto de que dentro em breve vamos ter 150 bilhões de dispositivos que vão produzir 175 zettabytes of data, espera-se em 2025. Enviar todos estes dados para data centers remotos vai ser extremamente ineficiente, vai ser extremamente dispendioso e, portanto, não permite ser sustentável, já para não falar de que existem aplicações que têm uma exigência de latência, ou seja, de um tempo de processamento muito mais baixo que não pode ser centralizado. O mercado está já a responder e muitas organizações estão já a considerar modelos de cloud híbrida que incluem Edge Computing, ou seja, computação desses dados perto do utilizador final e dos dispositivos. Isto permite não só reduzir os custos de rede, como também melhorar a fiabilidade, melhorar o controlo aplicacional e dos dados e, obviamente, reduzir a latência, portanto, como benefícios que as organizações querem capitalizar e que vão querer capitalizar depressa, como vamos ver. Porém, o Edge Computing é só uma parte da equação e um meio para um fim, como outras tecnologias coadjuvantes também o são. Quando se combina Edge Computing com tecnologias avançadas de conectividade, como por exemplo o 5G, fica-se a poder implementar casos de uso que aos dias de hoje não se conseguem implementar precisamente por temas de capacidade de computação, latência ou custo de trânsito. Estamos a falar de realidade aumentada, estamos a falar de controlo de dispositivos em massa, estamos a falar de controlar dispositivos que exijam uma latência extremamente baixa porque têm que operar com latência extremamente baixa. Temas como, por exemplo, cirurgias remotas, temas como, por exemplo, controlar redes de alta tensão em tempo praticamente real, com latências na casa do milissegundo. E, portanto, toda esta panóplia de tecnologias vai permitir transformar as operações. Temas como, por exemplo, a realidade aumentada podem transformar a forma como operamos dispositivos, fazer formação de pessoas em tempo real e permitir o apoio às operações, controlar veículos autónomos, robótica de precisão, todos estes casos de uso muito mais execuíveis. Obviamente que esta demanda vai acelerar o Edge Computing e vai acelerar, na realidade, e os TMT Predictions dizem-nos isso este ano, mais do que outras áreas da IT. Prevê-se que, por exemplo, o consumo de Edge Computing vai crescer a 22% em 2023, comparado com 4% na componente de Enterprise Networking ou de 6% em overall IT investimento para este ano. Portanto, Edge Computing a crescer mais. Espera-se que no começo este investimento comece pelo hardware, mas rapidamente comece a migrar para software conforme o mercado comece a amadurecer. Quem é que vai beneficiar desta vaga de Edge Computing e quem é que vai trabalhar nessa vaga de Edge Computing? Obviamente os cloud providers, os hyperscalers, que usam o Edge Computing como uma extensão dos seus produtos e serviços e uma forma de chegarem ao mercado de forma distribuída, com uma maior oferta, mais rapidamente e de forma mais barata. E fora isso, estes hyperscalers têm aqui um rolo muito importante, um papel muito importante na standardização, na simplificação e na comercialização do Edge Computing, porque basicamente trazem plataformas que já estão adotadas pelo mercado e ecossistemas com o seu stack aplicacional, de forma que seja fácil o seu consumo e que mesmo assim seja escalável e acessível. Portanto, basicamente os hyperscalers aqui tratam o Edge como uma extensão do seu negócio que já existe de forma mais centralizada e trazem-no para formatos mais pequenos que permitem que os clientes processem as suas aplicações perto do Edge de uma forma mais simples. Eles estão a fazer parcerias com os operadores de telecomunicações. Porquê os operadores de telecomunicações? Porque os operadores de telecomunicações já têm uma componente muito importante de conectividade
para com, precisamente, os data centers destes hyperscalers. Fora isso, tem a capilaridade, porque chegam perto dos utilizadores finais, chegam perto das empresas finais, chegam perto dos cidadãos e, portanto, essa capilaridade é muito importante porque, inclusive, tem o real estate que permite a implementação dos pequenos data centers que, na realidade, vão servir o edge. E, portanto, aqui o papel dos operadores de telecomunicações tem a componente de infraestrutura, mas também tem uma componente muito importante que é a componente de oferta. Os operadores de telecomunicações veem o Edge Computing como a possibilidade de desenvolverem eles próprios a sua oferta, que vendem aos seus clientes e capitalizarem o consumo de Edge Computing em parceria com os hyperscalers para trazerem novas ofertas ao mercado, aplicações real-time, aplicações para as indústrias dos seus países, para os seus clientes que já hoje em dia consomem serviços de telecomunicações. E, portanto, vemos aqui um movimento de transformação de oferta, ao mesmo tempo que se faz um movimento de parceria potencial com os hyperscalers em torno do que se chama Multi-Access Edge Computing, ou seja, Edge Computing que é providenciado pelos operadores em múltiplas redes de acesso, sejam elas fixo ou móvel. Entretanto, isto significa também que os operadores têm que se transformar porque têm que providenciar uma oferta que é customizada. Portanto, há aqui uma componente tecnológica, mas existe imediatamente atrás uma componente também de modelo de negócio, ou seja, os operadores têm que entregar novos serviços, sejam eles B2B, sejam eles B2C, totalmente customizados às necessidades dos consumidores, sejam eles empresas ou pessoas, e isso em cima de uma nova infraestrutura. Essa nova infraestrutura, obviamente, vai ser suportada e vendida por vendedores de equipamento, e esses, obviamente, têm aqui como objetivo vender mais equipamento para os Edge Providers providenciarem Edge Computing, a mesma coisa para as empresas que vendem serviços de telecomunicações. Inclusive, empresas que têm só infraestrutura passiva, como por exemplo as Tower Companies, podem ter aqui um papel a dizer, porque têm, lá está, a capilaridade que permite vir instalar Edge Data Centers em cima. Isto também acontece porque o Edge Computing e as redes privadas 5G e redes celulares são implementadas em paralelo, ou seja, tem-se Multi-Access Edge Computing perto das redes móveis e, portanto, existe aqui sinergias entre a implementação de uns e outros. Por outro lado, existe um outro player fundamental que são as plataformas de Edge Cloud e de gestão de Edge Cloud. Aos dias de hoje, gerir cloud tem-se tornado cada vez mais simples, mas conforme se avança para um ambiente multi-cloud em que existem múltiplas clouds a serem geridas e distribuídas ou centralizadas, isso torna-se substancialmente mais complexo e, portanto, existe um conjunto de players no mercado que vão ter aqui um papel muito importante em trazer plataformas que permitam reduzir a complexidade de administrar estes ambientes que são bastante heterogéneos. Estas plataformas procuram continuamente melhorar a eficiência da implementação e trazem dashboards, trazem a capacidade de gerir indicadores de performance, de gerir o deployment, de gerir rapidamente o onboard de aplicações diversas nestes ambientes que são híbridos, e esta integração é feita via APIs, via Application Programming Interfaces, fazendo com que os ecossistemas se tornem cada vez mais abertos. E como estas APIs são cada vez mais standardizadas e open source e, portanto, agnósticas ao vendedor do equipamento em si ou da cloud em si, esta interoperabilidade e este crescimento do ecossistema será acelerado. Em resumo, ainda que o mercado de Edge Computing, em termos de serviços e produtos, seja gigante, está a dar os seus primeiros passos, mas os clientes já começam a dar sinais de que estão efetivamente a investir. Muitas organizações já estão a repensar a forma como gerem a sua cloud, os seus data centers e mesmo a sua estratégia de rede e mesmo a sua oferta para procurar capitalizar estas vantagens. Ao fazerem-no, têm que tomar decisões sobre quais é que são as suas estratégias, onde é que vão ter as aplicações mais centralizadas, mais no edge e como é que as podem assegurar e gerir e que parceiros é que têm. É claramente um jogo de ecossistema, existem múltiplos parceiros que são necessários trazer a bordo, sejam eles lá está de infraestrutura, sejam eles parceiros que transformem a nossa oferta, sejam eles parceiros que nos complementem. Vemos isso a acontecer muito no mercado, em que independent software vendors trabalham com cloud providers, que trabalham com operadores de telecomunicações
para maximizar o valor de mercado e trazer as ofertas e os casos de uso que, em última análise, vão transformar a economia digital, e esse sim é o grande benefício. Todos eles estão em parceria, o mercado vai crescer mais depressa do que o IT tradicional, e é o que está na nossa prediction deste ano. Aguardemos para ver como o mercado se desenvolve.